O pobre é mesmo minimalista por natureza? Oiê, meu nome é Gil e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês aqui sobre um tema, né, bastante discutido, né, há algum tempo atrás, hoje menos, que se trata, né, do minimalismo. Gente, vira e mexe, a gente, né, escuta por aí, né, lê, na verdade, né, em páginas, pessoas dizendo, o pobre já vive com pouco e ele é o verdadeiro minimalista. Mas espera aí, se nós formos pensar em um contexto social de tudo isso, será que é isso mesmo, né? Porque assim, gente, o minimalismo de verdade, né, ele é uma escolha. O minimalismo de verdade, né, esse filosófico, ele é sobre abrir mão, né, dos excessos por opção e não por falta de grana. O que acontece, né, com grande maioria da nossa população. A pessoa pobre, né, tá vivendo com o mínimo do mínimo porque não tem escolha. Ele não tem 3 pares de sapatos, por exemplo, porque ama a simplicidade, né, da vida, mas sim porque, infelizmente, muitas vezes não dá para comprar mais, né. Eu falo isso, gente, muito partindo de uma visão pessoal, sim, de que eu fui uma criança, né, e uma adolescente que muitas vezes faltava o básico. E esse básico é de ter, por exemplo, um par de sandália e olhe lá, ou roupas, por exemplo, uma muda de roupa e muitas vezes até vindas por meio de doação, né, por meio de mãe, né, de colegas, de mães de colegas, né, que perguntavam à minha mãe se poderia doar aquela peça de roupa, né, para mim, tanto para mim quanto para meus irmãos, né. Então, pensando o minimalismo nesse sentido, o pobre ele não vive o minimalismo porque ele quer, por opção não, é infelizmente devido, né, toda essa falta, a questão, né, da desigualdade social. E refletindo sobre isso, uma pessoa pobre quando ela consegue, né, finalmente melhorar de vida, ela não quer ser minimalista, né, ela quer o tênis novo, quer o celular bom, né, a roupa bonita, né, da moda, né, quer o armário cheio, né, armário cheio de roupas, armário cheio de comida, né. E pensando por um lado, eu sempre falo aqui muito dessa questão, né, de economia, de economizar, mas também fazendo um retrospecto, assim, fazendo uma análise, uma pessoa que viveu, né, a vida quase que inteira ou uma boa parte da vida sem ter acessos, né, ao básico do básico, a partir do momento que ela pode comprar, muitas das vezes, ela vai querer sim, né, ter, sei lá, 5 pares de calçados, 6 pares, 10, enfim, a quantidade, né, que ali às vezes desperta esse desejo de se ter muito, né. À medida em que a a minha vida financeira foi melhorando, eu não tô rica, muito pelo contrário, gente, mas à medida em que foi melhorando e que eu cresci, né, que eu fui trabalhando, houve algum momento, assim, que eu desejei, né, olhar, assim, um armário e ter vários pares de sapatos, né. Porém, eu sempre tive, né, essa maturidade, de pensar com calma, né, de pensar que o dinheiro ele não aceita desaforo, por exemplo, então é algo que eu sempre tive, né, o pé no chão. Mas eu reconheço, assim, esse outro lado, de que as pessoas que infelizmente não teve, né, esses acessos ou que teve uma falta muito grande de alguns bens, muitas vezes quando crescem, querem ver sim, a prateleira ali dos seus armários cheias, né. E isso se deve muito ao fato de que, né, nós pessoas pobres, né, vindo de famílias, né, menos abastadas, a gente passa a vida inteira ouvindo: "Não pode", né, "Tá caro", né, "Não tem como comprar", né, e aí quando finalmente consegue um emprego melhor, um aumento, né, ele a tendência muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é gastar, eh com o que sempre sonhou, né, e aí muitas vezes você é até obrigado a ouvir, né: "Nossa, mas aí você tá muito consumista, hein". E aí, como eu falei, eu compreendo muito, gente, porque a pessoa passa a vida inteira, sei lá, com um único par de calçado, com uma cueca rasgada, por exemplo, usando a mesma, né, roupa, muitas vezes repetindo, né, de ano em ano, de Natal em Natal, com a mesma panela ali enferrujada, e aí quando a pessoa pode, né, comprar algo, ela muitas vezes é tida, né, como consumista, né.
E aí quando a gente pensa por esse lado, né, do minimalismo, que é esse minimalismo da moda, né, esse minimalismo que eu estou falando, né, o da moda, é o minimalismo de quem sempre teve tudo na vida, né, é a pessoa que já viajou o mundo, que já comprou 50 pares de sapatos, né, e aí um dia ela olha no guarda-roupa e fala: vou doar metade e viver com menos", né, e que também não está errado, ter uma visão que, se a gente for pensar do ponto de vista ambiental, né, novamente, é algo que não é ruim, né, isso não é uma crítica ruim, é só fazendo um comparativo aqui entre, né, uma pessoa pobre que é pobre não por opção, né, mas porque as circunstâncias da vida levaram a gente a ser pobres, né, com uma pessoa que sempre teve tudo, por exemplo, né. E que sonho seria se todo mundo pudesse ter tudo, né. Então, a minha crítica é em relação a antes, né, da gente falar que o pobre ele já é minimalista, eu acho que é uma frase, assim, que tem que ser muito repensada, né, porque será que a gente, né, não só está romantizando a pobreza, porque, né, ninguém merece viver também no limite, né, gente, embora eu sempre falo aqui de economia, né, de futuro, de juntar, e é justamente por isso, né, que eu não quero viver no limite e viver com o mínimo do mínimo, que eu penso nessa questão de poupar quando as coisas melhorarem, quando você conseguir, por exemplo, um trabalho melhor, e aí você pensar em poupar e não gastar tudo, sem planejamento, né. Ninguém merece viver no limite da vida, no limite, né, financeiro, no limite de alimentação, né, contando, regrando, né, a alimentação. Né, todo mundo merece viver, e ter, né, o básico e até um pouco mais, né. Porque afinal de contas, sempre que eu falo aqui da questão de economizar, né, é quando você melhorar, né, de vida, melhorar um pouco mais, aumentar o seu salário, a sua renda, você ter esse planejamento justamente para não viver no limite, né, para não reproduzir, né, eh, e viver como se não tivesse evoluído, né, evoluído financeiramente, de visão de mundo mesmo, né. E, gente, esse foi o vídeo, bem curtinho mesmo, foi só uma reflexão aqui, sobre essa questão, né, do minimalismo, porque, né, esse papo de: "Ah, mas você vive com pouco", que inspiração, né, nem sempre, né, deve ser encarado como um elogio, né. Muitas vezes a pessoa vive com pouco, justamente por conta dessa limitação, né, então eu acho que quando a gente pensa nessa questão financeira, né, de guardar dinheiro, de pensar no futuro, é isso também, né, tem muito a ver com isso, né, e isso aqui pensando de uma reflexão, né, da visão de uma pessoa que foi criada com o mínimo do mínimo e que hoje tenta mudar essa realidade. Uma vez, né, que a renda melhorou, pensar em não gastar tudo para suprir aquela falta que teve, né, no passado, mas ter esse planejamento para que não vivamos, né, como se a gente não tivesse evoluído, como se a gente não tivesse, melhorado nesse aspecto, né. E se você gostou, já se inscreve no canal, né, dá aquele joinha, comenta aqui embaixo e não perca os próximos vídeos, né. Se você gosta também, né, de vídeos sobre rotina, já fica por aqui, né, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu tenho certeza, né, que pode te ajudar em alguma área da sua vida. Um grande beijo, tchau!